Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o profeta Zacarias, mas eu vou abrir uma playlist nova no canal para esse profeta. Já que eu narrei o profeta Zacarias, narrei ele em uma versão com áudio de fundo e outra versão sem áudio de fundo, e estou usando muito ele para comentar algumas coisas sobre a Grande Babilônia. Vamos estudar porções do profeta Zacarias. Então esse vai ser o primeiro vídeo da playlist, depois das narrações que eu vou deixar para vocês organizada na playlist. Nesse vídeo, nós vamos estudar o capítulo 11, que para mim é o mais difícil do profeta Zacarias, é um dos mais difíceis, porque Deus ele faz uma recapitulação da história de Israel, e se você não estiver atento mesmo às profecias e não conhecer as duas casas de Israel e a história do povo de Israel, é impossível você entender o que está sendo dito no capítulo 11 do profeta Zacarias. Às vezes nós olhamos muito para o 10, muito para o 11, para o 12, muito para o 14, porque são capítulos mais fáceis de se entender, mas a gente pula o 11, e o 11 é incrível. Então vamos começar com o capítulo 11. Antes de começar no capítulo 11, eu quero repetir para vocês algo que eu já tenho falado em vários vídeos, aliás, desde o Japão, como você visualiza o profeta Zacarias. Então, vou explicar aqui uma só vez e depois eu vou indicar as pessoas para esse primeiro vídeo, nos primeiros minutos, para elas entenderem como visualiza o profeta Zacarias. Então é assim, o profeta Zacarias ele tem 14 capítulos, foi dividido assim, mas na verdade não são 14 tipos de assunto, não são 14 capítulos verdadeiramente. Se eu fosse separar o profeta Zacarias por capítulos, que poderia ser chamado também de blocos ou perícopes, eu faria no máximo 4 capítulos. No mínimo 3, no máximo 4. Não faria com mais capítulos. Só que o profeta ele já está subdividido em 2 blocos proféticos que fica mais fácil de você visualizar. Aí sobre esses 2 blocos, talvez eu dividiria em 3 a 4 capítulos. Foi dividido em 14, fica mais difícil de visualizar, mas isso foi feito não com o intuito de você olhar para o profeta com blocos proféticos, e sim só para você procurar capítulos e versículos. Então, os primeiros 6 capítulos, você vai ver que Deus vai dar 8 visões consecutivas para o profeta Zacarias. E entre essas visões, o Senhor vai aproveitar para falar coisas do contexto da época em que foi profetizado e do contexto futuro de Israel. E não só de Israel, da igreja também. Só que ainda Deus vai estar falando do povo de Israel. Como será no milênio? O profeta Zacarias concorda muito com o profeta Ezequiel. Os 6 primeiros capítulos são 8 visões consecutivas, que são visões que nós sabemos que não se cumprem e não se completam na época de Zacarias. Mas se completam sim no nosso tempo. Como nós sabemos disso? Porque as 8 visões do profeta Zacarias, algumas delas se conectam às visões do profeta Daniel, e elas juntas aparecem no livro de Apocalipse. Se você tem mais ou menos um vislumbre de como é o profeta Zacarias e quais foram as visões que Deus deu para ele, você já sabe e está entendendo o que eu estou falando, né? Então Deus ele pega as visões de Zacarias, as visões de Daniel, mistura, conecta e coloca no Apocalipse juntas. Na verdade tem visões de todos os profetas lá no Apocalipse, mas as que mais se destacam são as visões de Zacarias e as visões de Daniel. Em determinados pontos específicos, né? As que mais se destacam, porque tem as visões de Isaías, tem as visões de Ezequiel, tem as visões de quase todos os profetas, certo? Então, os primeiros 6 capítulos, 8 visões. Dos 7 ao 14 é o segundo bloco profético. Ali você já não vai ter nenhuma visão, o que já diferencia dos 6 primeiros, onde tem visão. Tem visões. Os 6 primeiros têm visões, entre as visões tem textos proféticos agendados para o tempo do milênio, e depois do capítulo 7 até o 14 são acréscimos entre as visões, de maneira que um bloco vai concordar com o outro. É assim a melhor maneira de você estudar o profeta Zacarias. Você pode estudar o profeta Zacarias dentro do próprio profeta sem ficar saindo para muitos lados. Primeiro você entende o profeta, entende a linha do tempo do profeta,
Vê como você visualiza ele e depois você começa a cruzar com outros profetas. É o melhor método de estudo que eu vi até hoje, que eu faço, que eu entendi. Você cruzar os profetas, mas nunca esquecer de como foi a profecia dada para aquele profeta, o início, o meio e o fim. Entendeu? Então eu já estou ensinando você a visualizar o profeta Zacarias de uma maneira mais fácil, através de 2 blocos. Do capítulo 1 ao 6, 8 visões. Do 7 ao 14 não tem visões, mas tem acréscimos sobre as visões. É assim também que Deus trabalha no livro do Apocalipse. Embora o livro do Apocalipse tenha visões para todo lado, né? Então, tá certo, você entendeu como visualiza o profeta Zacarias. Aí, o tema principal do profeta Zacarias, se nós fôssemos separar em uma só frase, poderia ser essa: a edificação da casa de Deus. Uma frase que resume todo o profeta. Mas não é o tema principal, não fala só disso. Você poderia também, se nós fôssemos resumir o profeta Zacarias em uma só palavra, poderia ser, sei lá, edificação. Em uma frase, edificação da casa de Deus. Agora, se nós fôssemos separar por tópicos, os tópicos mais importantes, talvez seria esses que eu vou pôr para você. Número 1, a edificação da casa de Deus. O início da edificação da casa de Deus. Número 2, a primeira vinda do Messias. Número 3, o fim da edificação da casa de Deus. Número 4, a volta do Messias. Número 5, reino estabelecido. Então eu não mexi com o contexto histórico, por isso que foram 5. Se for mexer com o contexto histórico, talvez dariam 7 ou 8 pontos. Mas não mexendo com o contexto histórico, esses são os principais pontos do profeta Zacarias. Por que eu escolhi esses pontos? Número 1 é a edificação da casa de Deus, né, o início dela. E número 2, a primeira vinda de Cristo, porque a verdadeira edificação da verdadeira casa de Deus, que somos nós, se começa na vinda de Cristo. Ele é o fundamento da casa de Deus, como é dito no profeta Zacarias capítulo 8, e Paulo usa isso em Efésios capítulo 2, lá no finalzinho. Ele é o fundamento da casa de Deus. Então a verdadeira casa de Deus só começou a ser edificada a partir da primeira vinda de Cristo. Antes disso eram sombras das coisas que viriam, certo? Número 3, o fim da edificação da casa de Deus, que se dá no final das 70 semanas. E o fim da edificação da casa de Deus só acontece na volta de Cristo, que é o ponto número 4. E depois da volta de Cristo, milênio estabelecido, que é o ponto número 5. Só que aí Deus está usando um contexto histórico, 6, para falar sobre tudo isso. O Senhor aproveitou aquele contexto histórico da reedificação da casa de Deus lá em Jerusalém, no Monte Moriá, por Esdras, Neemias, e ele aproveitou para falar daquela edificação literal do corpo de Cristo, espiritualmente falando. Deus aproveitou para falar isso. Só que ele não anulou as coisas literais do profeta, que são os judeus que vão restar, a nação de Israel que vai estar em Jerusalém. Não foi anulado isso. Então é muito bom a gente reconstruir a nossa ideia, recalibrar a nossa mente, porque se você tem uma leitura só espiritual do profeta, você vai ganhar alguns pontos, sim. Porque está falando da edificação da casa de Deus, no corpo do homem, o santuário de Deus, e isso é muito bom. E aí você não vai perder muita coisa. Mas se você ficar só no lado espiritual, você vai perder a parte literal. E se você perder a parte literal, você vai anular dezenas de profecias dentro do profeta Zacarias que não podem se cumprir só no mundo espiritual. Você vai anular, você vai perder isso, como eu já tenho mostrado nos vídeos da Grande Babilônia. A playlist da Grande Babilônia vai estar relacionada com essa playlist. Sempre quando eu indicar essa playlist, vou indicar o da Grande Babilônia, e quando eu continuar com o estudo lá da Grande Babilônia, eu vou indicar o estudo particular do profeta Zacarias, que nós vamos somar com outros profetas, sim, mas não vamos ficar falando da Grande Babilônia aqui.
não em todo o tempo. E a Grande Babilônia está dentro do profeta Zacarias, que é incrível. Então vocês estão entendendo que você não pode anular o literal pelo espiritual e nem o espiritual pelo literal, porque Deus está tratando com os dois planos. Isso é muito importante a gente entender. Então tem religiões, na verdade seitas, eu não vou falar religião, eu vou falar seitas, que anulam as profecias do profeta Zacarias. Na verdade eles nem estudam isso. E colocam o cumprimento das 70 semanas lá no passado, sem pé e sem cabeça, lá no tempo de Estevão, sem explicação nenhuma e sem razão de nada. Apenas porque uma mulher quis fazer assim e toda a seita seguiu a cabeça dessa mulher. Eu estou falando dos adventistas do sétimo dia. Péssimos em profecia. Péssimos. São teimosos, mas é teimosinha em alto nível. E eles corrompem qualquer tipo de profecia. A única coisa que eles não erram é que Jesus vai voltar. 2, que a igreja passará pela grande tribulação. Nesses 2 pontos, eles não erram. Mas no resto, tudo eles erram. Onde mexe com profecia, eles erram. Certo? Ok. Então, tem isso daí que eu queria falar para vocês. E agora eu estou enxergando muito bem os 2 pontos. Tanto a parte espiritual do corpo glorificado, que somos nós, como a parte literal, de um templo literal que vai existir no milênio literal. O milênio de Cristo é espiritual, mas o espiritual é o quê? Não reflete nada literal? Reflete resultados literais na Terra. Então, o literal e o espiritual estarão andando juntos no milênio. E isso os profetas concordam. O livro da lei concorda com isso. Então vamos lá. Por onde a gente pode começar? Eu vou começar pelo capítulo 11, porque eu vou explicar para vocês a necessidade que Deus tem de recapitular a história e de colocar o nosso coração à prova, para ver se a gente está realmente entendendo as palavras do profeta. Então, está aqui, olha na tela do celular, nós temos aqui o capítulo 6, você está lendo aí a 8ª visão e os 4 carros. Então, no capítulo 6 é a 8ª visão e acaba a visão. E esses 4 carros, vocês vão ver que eles vão aparecer em Apocalipse. Detalhes, não vai aparecer de maneira idêntica em Apocalipse. É óbvio que o Senhor não vai fazer isso. Tem algumas diferenças pequenas nas cores. Aqui são 4 carros com vários cavalos, não são apenas 4 cavalos, são carros com vários cavalos. Eles tomam direções. Eles estão cavalgando no final das 70 semanas e não é a primeira vez que eles estão cavalgando aqui. Então você tem que entender o contexto histórico e as profecias. Você vai ter que cruzar Zacarias obrigatoriamente com outros profetas para compreender o porquê que eles não estão cavalgando pela primeira vez aqui e também não é a última. A última é lá em Apocalipse. Eles já cavalgam pela terra há muito tempo, esses cavalos. E o profeta já começa a dar uma explicação aqui. O interessante é que a primeira vez que aparecem os cavalos com cores é no profeta Zacarias. Então você jamais pode querer interpretar os cavalos do Apocalipse sem identificá-los aqui no profeta Zacarias e entender o porquê que tem certas diferenças. Seria a mesma coisa que nós compararmos as visões de Zacarias, do profeta Daniel, com as que vão aparecer lá no Apocalipse. Não vão ser as mesmas visões idênticas. O profeta Daniel viu 4 animais, cada um com as suas características, e as características dos animais, algumas delas não vão aparecer lá na besta, mas a besta ela vai reconstruir os 4 animais. Então tem certas diferenças sim, mas não anula o fato de que você precisa do profeta Daniel e do contexto dele para entender o Apocalipse. Da mesma maneira as visões do profeta Zacarias. Não apareceu aqui os 4 cavalos pela primeira vez escrito à toa. E Deus está falando desses carros, desses cavalos em outros profetas, só que não aparece a palavra cavalo, aparece sim o ministério deles. Pegou isso? Muito importante também. Então aqui no capítulo 6 tem os 4 cavalos. E aí a visão vai continuar, olha para a tela daquilo do celular. A visão vai continuar falando coisas espirituais. Algumas delas vão aparecer no contexto histórico sim,
mas a maioria vai falar para o nosso tempo. Aliás, coisas que estão na nossa frente, na verdade. O capítulo 7 vai abordar coisas do tempo e coisas do futuro. Quando chega no capítulo 8, nós já temos aqui a profecia da segunda volta de Cristo. Presta atenção só num pedacinho da leitura. Capítulo 8. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho os zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião. Tá vendo? Voltarei para Sião. Ninguém pode voltar para um lugar onde nunca foi. E habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. No capítulo 2 do profeta Zacarias, é a primeira vez que o profeta vai falar do Senhor Jesus, do Messias vindo para a terra. Só que a primeira vez que o Senhor vai falar, ele não fala da primeira vinda, ele fala da segunda. E ele fala muito mais da volta dele do que da primeira vinda. A pegadinha do Espírito do Senhor, a pegadinha é um modo de falar, né? Na verdade, o teste, a provação, estaria no capítulo 9, onde ele fala da vinda do Senhor, e aquela vinda é a primeira vinda. E para comprovar, para ele não deixar a gente sem luz, ele prova isso no capítulo 12. Então, os capítulos 9 e 12 falam da primeira vinda. O restante, aonde falar da vinda do Senhor, fala do seu retorno. Vamos olhar o capítulo 2. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Vê que aqui está falando de largura e comprimento, não está falando de altura. Não é a nova Jerusalém aqui, é a Jerusalém da terra, que vai estar na terra quando o Senhor Jesus retornar para essa terra e vai ter um templo lá na terra. Pode ver que o templo de Ezequiel, que vai estar implícito aqui, ele tem largura e tem comprimento, e é quadrado, mas não é a Nova Jerusalém ainda, porque vai ter que restar um povo na terra de Israel, o Senhor vai proteger a terra de Israel, ele vai contra todas as nações que irem contra a terra de Israel, e ele vai dar poder para os judeus que estão cegos hoje para destruir os povos ao redor. Ele vai abrir os olhos da casa de Judá. Então, ainda que o Senhor vai pisar no lagar da ira de Deus e vai massacrar as nações, e a igreja vai participar também do despojo desse mundo, o Senhor vai dar para os judeus um gostinho de se vingar. Porque está escrito no capítulo 12 que ele vai abrir os olhos, ele vai fechar os olhos dos cavalos das nações, ou seja, das forças das nações, e vai abrir os olhos da casa de Judá. Significa que os judeus estão cegos, não podem ver, mas o Senhor vai abrir os olhos deles e eles vão ver, e eles vão ter força, eles vão acreditar no Deus de Israel, eles vão, no nome do Deus de Israel, destruir as nações que estão ao redor, e eles vão chorar amargamente por não terem reconhecido o Senhor Jesus antes, e tudo isso que eu estou falando está escrito. Eu não estou dando para você uma equação de profecias, eu estou falando o que está escrito no capítulo 12. Certo? O 12 e o 14. Então, essa Jerusalém é a Jerusalém que vai estar aqui no final das 70 semanas. Importante entender que essas profecias todas foram dadas quando estava transcorrendo a linha do tempo das 70 semanas. Então o Senhor está aproveitando aquela edificação literal para falar da edificação espiritual do corpo de Cristo e aproveitando a edificação espiritual do corpo de Cristo para falar da edificação literal da terra de Israel. De maneira que um não vai se contradizer com o outro, um não vai anular o outro. Aqui está a chave de ouro. Se você entender isso, você mata as profecias. Você não se contradiz. Ninguém consegue te pegar em nada. Pode vir pergunta, qualquer tipo de pergunta, da Nova Jerusalém, do milênio, do corpo espiritual, da Jerusalém literal, pode vir qualquer uma. Você vai responder de maneira coerente, sem anular um pelo outro. Quem não tiver essa visão que eu estiver falando, ou vai ter que anular o literal, ou vai ter que anular o espiritual. E para fazer isso, você vai ter que esquecer de alguns textos, fingir que eles não existem, e outros você vai ter que dar uma forçada de barra para você fazer o texto falar o que ele não está falando.
Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade, porque eu já comprovei isso em outros vídeos. Então vamos continuar a leitura. Verso 3. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, que é Zacarias. Fala para este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aqui está escrito certo? Mas o E aqui, irmãos, pode ver, no aplicativo, ele está dizendo que é ai, e pode ser entendeu? E na verdade, outros profetas onde está escrito ai, tipo Ezequiel 16 tem 2 ais, é a mesma expressão no hebraico. E aqui colocaram E por quê? Por que fizeram isso? O que tinha na cabeça do tradutor para ele tirar a revelação do texto? Eu vou ler para vocês o que o Senhor está falando aqui. Ai, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Os 4 ventos do céu está falando de 4 direções da terra. Sim, mas também fala dos 4 cavaleiros. Aliás, no próprio profeta Zacarias, no capítulo 6, fala que aqueles 4 cavalos são os 4 ventos do céu. Que também poderia ser traduzido como os 4 espíritos do céu. Por que do céu? Sendo que são cavalos que agem na terra. Para isso, precisaria de um vídeo à parte. Mas aqui o Senhor está falando 2 ais. Ai, fugi agora da terra do norte, que é onde estará o trono de Satanás. Diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ai, mais um ai aqui no capítulo 7. Está nos direcionando para os 3 ais de Apocalipse, as 3 últimas trombetas. Verso 7. Ai, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Presta atenção nos vários trocadilhos que tem nesse texto. E aqui já está revelando o Messias de Israel. Falou de 3 ais, está falando da terra do norte. É um contexto, um assunto profético, porque está falando da vinda do Senhor. E aqui onde está escrito, para obter ele a glória, em algumas traduções vai estar escrito, depois da glória. Eu não sei ler muito bem o hebraico, não sei identificar, mas você pode ajudar se você sabe ler. Se for depois da glória, então é depois da glorificação do Senhor Jesus e está falando da segunda vinda. E faz sentido estar falando da segunda vinda, porque aqui esse que foi enviado vai exercer juízo sobre as nações. Aqui tem um Senhor enviando e o outro sendo enviado. Presta atenção. Verso 8. Porque assim diz o Senhor. Yud-He-Vav-He. Então o Senhor está falando. Mas tem alguém falando. Lembra, o profeta Zacarias, ele está escrevendo a mensagem que foi falada para ele. Então, assim diz o Senhor. Para obter ele a glória, o Senhor está falando. O Senhor agora está falando. Não é a voz do Senhor? Ainda que fosse o profeta Zacarias que falou, é uma mensagem do Senhor. E o Senhor está falando, usando o profeta Zacarias. Para obter ele a glória, ou depois da glória, enviou-me às nações. Não foi o profeta Zacarias que foi enviado às nações. Foi alguém que foi enviado. E esse que foi enviado está dizendo, assim diz o Senhor. Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Não está falando do meu olho, e nem do olho do profeta Zacarias. Um Senhor está enviando e o outro está sendo enviado. Entendeu? O mistério? Verso 9. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que vos serviram. E sim, assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Essa é uma expressão chave dentro do profeta Zacarias. Vai aparecer várias vezes. E assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou.
Não é o profeta Zacarias falando isso, porque não é ele que vai levantar as mãos contra as nações e agitar a mão contra eles e para criar um tumulto sobre eles. É aquele Senhor que foi enviado por um outro Senhor. Concorda com o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado de seus pés. E para isso se concluir, o Senhor que assentou à direita do Senhor vai sair do trono para vir para a terra e concluir a promessa. Irmãos, isso é muito profundo, porque você prova o Messias sem tocar no Novo Testamento, certo? Então não é o profeta Zacarias aqui em ação, é o Messias de Israel. O espírito do Messias que haveria de vir já estava falando com o povo. Isso mostra a pré-existência do Messias. Não é que ele vai nascer como os judeus esperam, né? Esperavam no passado, lá no tempo dos fariseus e saduceus, e esperam hoje. Um Messias redentor que ainda vai nascer e que antes de nascer nunca existiu. Não é assim. O Messias um dia haveria de nascer porque ele é chamado de filho do homem, mas ele haveria de nascer porque ele foi enviado. Ele se despojaria de toda a sua mente, de todas as suas lembranças, de toda a sua glória, e se faria homem e recuperaria isso quando fosse crescendo em graça e conhecimento diante do Pai. Aí o Pai daria para ele as memórias, retornaria para ele tudo de volta. Até a glória que ele tinha antes, ele iria restituir para aquele que foi enviado. Está compreendendo aqui? Então isso é chave de ouro. E assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Eu não vou fazer a busca aqui agora, porque vai roubar muito tempo do vídeo, mas 4 ou 5 vezes vai estar escrito assim: e assim vocês vão saber que o Senhor dos Exércitos me enviou. O profeta Zacarias não está aqui querendo provar que ele realmente foi enviado, porque o profeta Zacarias foi aceito no meio do povo. Deus já preparou isso no capítulo 1. O povo já começou a acreditar em Zacarias logo de cara. O profeta Zacarias, que é um dos últimos profetas, não foi rejeitado como foi rejeitado os outros profetas. Verso 9. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. E assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. No capítulo 1, o Espírito Santo preparou todo o coração do povo para que ninguém rejeitasse o profeta Zacarias como profeta. Mas o Senhor está revelando aqui, através do profeta Zacarias, que é o Espírito do Messias que haveria de ser enviado, que estava falando pelo profeta. Mas o povo que estava cego, e estará cego em massa, na maioria, na terra de Israel, estará cego até o final, até que o Senhor abra os olhos deles, para que eles possam olhar para aquele a quem traspassaram, o Senhor vai se revelar para eles. E aí eles vão ficar sabendo que o Senhor dos Exércitos foi quem enviou a primeira vez e que está enviando agora pela segunda vez. Por isso que é importante você compreender a linguagem do profeta e a expressão do capítulo 12, né, que é torcida pelos judeus que têm o espírito do antimessias. Agora olha aqui na tela. Olha o verso 10. Né? Após o Espírito do Messias ter dito que o povo iria saber que foi ele enviado, como? Porque diz assim sabereis, quando ele começar a agitar a mão contra as nações. O povo vai entender. Aí diz, verso 10, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis aí venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Olha que importante isso. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Não é o profeta Zacarias. É o Senhor falando, vocês vão saber que eu fui enviado. Não porque estão vendo e falar, ele realmente foi enviado porque eu estou vendo. Eles vão olhar para aquele a quem traspassaram e por isso vão chorar amargamente por aquele que chora por um filho unigênito. E uma mulher só chora por um filho unigênito quando perde ele. Mas o Senhor tem uma misericórdia tão grande que não vai deixar esses que estão chorando amargamente irem por lago de fogo, porque eles receberão o espírito de graça e de súplica e restarão na terra. Aí no verso 12, para provar que Jesus vai voltar mesmo em Jerusalém, diz: então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa e de novo,
e escolherá a Jerusalém. E olha só como mostra a parte profética de verdade. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Ele se levantou é porque estava sentado, para se cumprir o Salmo 110. Se ele se levantou, é porque os inimigos estão prestes a estarem por debaixo dos seus pés. Por isso que ele se levantou e desceu, e aí mandou toda a terra se calar. Certo? Esse texto aqui, ó, de cale-se toda a carne diante dele, porque ele se levantou da sua morada, tem outro profeta. Então, de fato, aqui está falando da sua segunda vinda, não é? E logo após ter falado aqui, no verso 9, porque eis aí agitaria a mão contra eles, e assim, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram, e assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou, tem um texto-chave. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis aí venho e habitarei no meio de ti. Isso nos lembra o que foi dito em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó Jerusalém, eis aí vem o teu rei. Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Mas aqui é a primeira vinda, não é a segunda. Como nós sabemos disso? Porque nós cremos nos evangelhos. E para concordar com isso, no capítulo 12, verso 10, diz o seguinte: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Aqui, irmãos, já tem aquela ponte da primeira vinda, que ele vem humilde, num jumentinho. Ele tem que morrer, não é? Porque vão olhar para aquele a quem traspassaram. Mas se estão olhando, é porque ele está vivo de novo. Ressurreição. E está falando do Senhor. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Está vendo como é o retorno dele? E no capítulo 14, prova. Na verdade, no capítulo 13 já tem mais um enigma para a gente. Porque tem uma parábola aqui. Verso 6. Zacarias 13, verso 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas em tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Não pode ser algo aleatório, né? Um homem olhando para outro homem, aleatoriamente, num contexto que não tem nada a ver com a profecia. Que isso daqui? É uma piada? Não, isso vai acontecer. Mas vai acontecer como? Como que entra uma frase dessa num contexto que está falando do milênio? Aí vai se cumprir quando um dia alguém olhar para a mão e falar que feridas são essas nas suas mãos? Aí a pessoa vai falar, isso daqui foi uma ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Se cumpriu a profecia? É assim que esses judeus malucos que têm o espírito do antimessias entendem a profecia. Mas logo após o Senhor ter dado essa dica para a gente, verso 7, desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Presta atenção aqui no que nós vamos ver, pegar uma referência. Está aqui. Zacarias 13:7 vai estar em Mateus 26:31. Então vamos ver isso. Verso 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Está aí a profecia que nós lemos, certo? Logo após ter falado da ferida nas mãos de alguém, que vai dizer que foi ferido na casa dos seus amigos que o traíram, vem a profecia do pastor ser ferido, irmãos. É óbvio. Jesus veio no capítulo Zacarias 9, verso 9, Jesus veio, ele é morto, tem a dica aqui no capítulo 13, no capítulo 8 fala que ele vai retornar para Sião, ninguém pode retornar para onde nunca veio a primeira vez, não é? O capítulo 8 é uma ponte também, e o capítulo 12 fala que vão olhar para aquele a quem traspassaram, aquele que morreu ressuscitou, já está falando da primeira vinda, da morte, da ressurreição e do seu retorno, aqui no profeta Zacarias. Não é incrível isso? Então nós estávamos no capítulo 2, certo?
E aí, ó, agora vamos olhar aqui, ó. Sabereis, eu já deixei aqui escrito para vocês. Sabereis, não é? No capítulo 2 está, saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou. Aí eu coloquei sabereis e apareceu mais 2 vezes, no 2:9, que nós já lemos, e no 6:15, olha só. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. E isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. De novo, o profeta não está preocupado em ele ser recebido pelo povo. Tipo assim, olha, quando eles terminarem essa edificação aqui, todos vocês vão saber que eu fui realmente enviado. Vocês estão duvidando, mas vocês vão saber. Não. O Espírito de Cristo está falando aqui. Os que estão longe, que é as expressões que aparecem em Isaías, paz aos que estão perto, paz aos que estão longe. Os que estão longe era a casa de Israel que foi rejeitada, que Deus iria chamar de volta, que aí iria abrir a porta para os gentios entrarem através das 10 tribos. E esses que estão longe virão e ajudariam no edificar do templo do Senhor. Isso também está sendo retratado no capítulo 8. 8. Casa de Judá e casa de Israel, esforcem as mãos, vocês que viram o fundamento da casa do Senhor sendo edificado. É um recado para nós. A casa de Israel, nesse tempo aqui, literal, jamais pôde edificar o templo. Foram só judeus que edificaram o templo. E a profecia não pode ficar em descrédito. A profecia não pode deixar de se cumprir, porque o Senhor está aproveitando a edificação daquele templo para falar da edificação do templo espiritual. E assim nós saberemos, de fato, que o Senhor dos Exércitos enviou o Senhor. Entendeu? É lindo isso, né? Então, sabendo disso, sabendo que tem isso dentro do profeta, o Espírito Santo estava muito preocupado em que nos dias de hoje nós usássemos os profetas com muita precisão para revelar o Messias para os judeus. Porque se o Senhor há de abrir os olhos para a casa de Judá, não é por intermédio de milagre somente. É por intermédio de uma exposição correta das Escrituras, sem religião, sem seita, sem placas. Agora nós vamos entrar no capítulo 11, para a gente poder recapitular a história com precisão. Por que eu quis dar todo esse passeio pelo profeta Zacarias? Primeiro, para contextualizar o profeta na mente de vocês. Segundo, para provar realmente a intenção do Espírito Santo pelo profeta Zacarias, que é provar que o Messias enviado realmente já foi enviado e que é o seu filho e que ele vai retornar para Sião. Então tem aqueles 5 pontos do início do vídeo, né? 5 ou 7 pontos, se você levar em conta o contexto histórico, que fala de uma edificação literal do templo de Deus e do retorno do povo do cativeiro para a terra de Jerusalém, literalmente. O Senhor usou esses 2 pontos para falar daqueles 5 pontos proféticos. E aí tem o capítulo 11, onde o Senhor vai recapitular toda a história de Israel antes de entrar na profecia do 12, para ele falar do tempo do fim com precisão. E aí você vai ver que as coisas que estão aparecendo nos capítulos 12, 13, 14 são explicações mais exatas do que apareceram nas visões de Zacarias. E aí a profecia é incrível. Então esse vídeo vai servir sempre de dar um norte para o povo dentro do profeta Zacarias. Agora, nos próximos vídeos, eu vou entrar direto no ponto. Vou falar para a pessoa sempre ir para esse primeiro vídeo, caso ela não tenha assistido antes, para ela poder entender o restante dos vídeos que nós vamos fazer dentro do profeta Zacarias. Não são todos os vídeos que vão ficar grandes assim. Tem vídeos que eu vou explicar só o capítulo 4, por exemplo. E as partes proféticas dentro do capítulo 4. E quando for necessário recapitular e voltar para mostrar como se visualiza o profeta, quais são as intenções do Espírito Santo pelo profeta, eu indico esse vídeo, tá bom? Você que assistiu até aqui, eu espero que tenha valido a pena. Nunca esqueça de um ponto que eu considero chave dentro do profeta Zacarias, quando o profeta Zacarias fala 3 ou 4 vezes. Na verdade, tem mais uma vez que fala, então assim sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Saberás naquele dia que o Senhor dos Exércitos me enviou. É a preocupação do próprio Espírito de Cristo em deixar claro para o povo que ele foi enviado e que na volta dele todos saberão que ele foi enviado. E por isso as lágrimas de choro
chorando realmente porque eles demoraram muito para acreditar no Messias, para receberem o Messias. Mas as promessas do Senhor não vão falhar. Ele prometeu dar a terra de Jerusalém, na verdade a terra de Israel, aonde Abraão andasse, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, todo o perímetro da terra, para Abraão, e Abraão vai herdar a terra, não vai herdar Nova Jerusalém ainda. Ele espera sim a cidade que vem dos céus, nós também esperamos, mas tem um tempo determinado para ela vir dos céus. Primeiro tem que se cumprir as promessas, todas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos. Se eu não me engano, eu não sei se está em Jeremias capítulo 33, mas fala que as promessas feitas às tribos foram promessas fiéis. Ou está em Jeremias ou está no livro da lei. Me veio essa lembrança agora. Deus fala que as promessas feitas às tribos foram promessas fiéis, foram promessas que realmente irão se cumprir. E a prova disso está em Ezequiel capítulo 47. As tribos estão herdando a terra, estão herdando porções da terra, são literais, não estão glorificadas, e esse mistério também dá para ser resolvido dentro do próprio profeta Zacarias. É claro que precisa também dos outros profetas, mas dá para a gente falar dentro do profeta Zacarias. Tá bom? Então é isso daí. Esse foi o primeiro vídeo da playlist. Caso você não tenha escutado a narração do profeta Zacarias que eu fiz, também vou deixar aí na playlist para vocês. É só você conferir o comentário fixo e a descrição do vídeo, onde de vez em quando eu acrescento algumas coisas ali para vocês. Tanto para acrescentar para vocês, como para vocês acrescentarem para mim. Às vezes eu coloco ali um lugar onde os irmãos possam contribuir na minha vida, onde os irmãos possam me ajudar, porque é assim que esse trabalho acontece. Não é nada de graça. De graça assim, não estou cobrando para ensinar a palavra, isso não é cobrança, mas é o que a palavra diz, né? Se você é participante das coisas literais, espirituais do reino, você pode contribuir nas coisas literais sim. É um dever que os gentios eram devedores para os judeus naquela época. E as ofertas que são voluntárias é lícito pela palavra. É assim que o trabalho no canal acontece. Ninguém consegue ficar trabalhando o tempo todo e chegar em casa, ter que cuidar das suas obrigações dentro de casa e estudar de maneira profunda e ensinar e fazer os estudos chegarem até os irmãos e tudo acontecer assim do nada. Não existe isso. Então ali, de vez em quando, deixo o lugar para os irmãos contribuírem para mim, e os irmãos e as irmãs que já estão contribuindo há quase 2 anos têm abençoado a minha vida, o canal, para muitas vidas que não contribuem serem alertadas e abençoadas. É assim que acontecem as coisas, e cada um vai receber conforme o seu coração, conforme as intenções do coração. Tá bom? Então, é bom você verificar lá também, se você tem desejo de ajudar no canal, não ajuda em nenhum outro lugar, você pode ajudar com um pouco que você tem, que vai ser bem-vindo para o reino. Tá bom? As pessoas ajudam diretamente na minha vida, não é ajudar o canal a crescer, o canal. Não. É a minha vida. O canal não come, não bebe. Quem come e bebe sou eu. Então vocês ajudam diretamente na minha vida e o canal, a minha vida é para ensinar a palavra dentro do canal e assim o canal abençoa as pessoas. Tá bom? Não posso ser hipócrita, é ajudar diretamente a minha vida. E assim que os irmãos, muitos irmãos e muitas irmãs têm feito e alguns têm feito muito mais do que os irmãos que fizeram o grupo voluntariamente propuseram. Que Deus abençoe a todos esses irmãos e irmãs que têm me ajudado. Todas as contribuições chegam aqui no celular, os avisos, os nomes, os valores, porque chega por Pix, então sempre eu olho, na verdade eu tiro foto e deixo tudo separado para agradecer ao Senhor e um dia agradecer de vez em vez, né? Agradecer aos irmãos aqui. Ainda não citei nomes, mas eu estou tirando foto de tudo. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por terem ajudado na minha vida até hoje. Tá bom? E se você deseja ajudar em alguns vídeos, alguns eu deixo ali o link do vídeo. Tá bom? Não são em todos os vídeos que eu falo sobre isso. Na verdade, em 10% dos vídeos, ou menos até, que eu falo. Tá? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Um abraço. Deus abençoe.